minha filha tinha 8 anos de idade, a gente estava de férias num parque de diversão e ela me pediu para ir num brinquedo sozinha, pela primeira vez. Sempre foi uma menina muito responsável, sabia que eu podia confiar nela, que ela não ia se perder, que ela ia saber se comportar. Mas na hora, eu deixei, mas quando eu via na fila do brinquedo, eu fiquei contando e eu vi que ela ia no mesmo carrinho com um homem e com 2 rapazes. Aí eu falei, minha filha, me desculpa, você não vai. E ela, mas por quê? Eu falei, porque alguma coisa ruim pode acontecer com você. Tive que dar essa explicação, que é a explicação que mãe nenhuma quer dar. Falei, imagina se você está lá e alguém passa a mão na sua perna. Eu não vou poder te socorrer. E ela ficou super assustada. E eu fiquei de coração partido, porque eu não queria tirar a liberdade dela. Mas a verdade é que todas nós vivemos com menos liberdade por medo de algum abuso. E por que eu citei, na hora me veio na cabeça essa história de passar a mão na perna? Porque esse é um caso que já aconteceu comigo, uma das inúmeras situações pelas quais eu passei. Eu, universitária, voltando da faculdade, tarde da noite, estava no ônibus, dormi encostada na janela, daqui a pouco eu acordei com a mão de um sujeito na minha perna, e ele me encarando. Eu não sei como que eu conseguia falar para ele sair do meu lado, ele saiu, mas ele passou a viagem inteira me encarando. Eu fiquei morrendo de medo, até desci do ônibus um ponto antes. Aliás, eu tenho certeza que toda mulher que anda de transporte público já passou por alguma história desse tipo. E é por isso, por todas nós, por mim, pela minha filha, que hoje tem 16 anos, que eu resolvi pesquisar sobre esse assunto que está tão presente na vida de todas nós, infelizmente, que é a violência sexual. Durante 4 anos eu percorri todas as regiões do Brasil. Aqui eu estou numa voadeira no Pará, junto com a irmã Henriqueta Cavalcante, uma freira que é uma super defensora dos direitos humanos no Pará, mas eu fui para todas as regiões, entrevistei vítimas, entrevistei estupradores dentro da cadeia, especialistas, estudiosos no assunto, para tentar entender o porquê dessa violência e, principalmente, o que a gente pode fazer para essa violência mudar. Quando a gente fala em violência sexual, na hora vem na cabeça aqueles crimes pavorosos de estupro que vão para o noticiário, que muitas vezes terminam até em morte, ou casos de estupro coletivo. Mas a verdade é que a violência sexual está muito presente no cotidiano, no dia a dia. É no transporte público, é no ambiente de trabalho, é na escola, e às vezes está tão escancarada, está tão corriqueira já, que a gente não consegue mais enxergar, que a gente não percebe. Entre os abusadores, isso é bem típico, aliás. Eu digo que toda mulher tem uma história para contar, né? Acabei de falar isso aqui. Agora, quantos homens você conhece que são de fato abusadores? Quantos homens admitem que de fato praticaram um abuso? Muitas vezes eles não se sentem abusadores, porque são condutas que são muitas vezes normalizadas. Então a gente tem, de um lado, muitas mulheres, todas nós temos histórias, todos nós conhecemos essas histórias, mas a gente não conhece quem são esses abusadores, porque são pessoas que estão ali, que estão do nosso lado. Aliás, na cadeia, entrevistando estupradores, o que eu mais ouvia de homens, às vezes presos, condenados por 3, 4 crimes de estupro, era de que, não, mas eu não tive culpa nenhuma. O famoso, ela que se insinuou, ela que me provocou, ela que quis. Isso, às vezes, se referindo a crianças de 6, 7 anos de idade. Eu fui também num curso reflexivo para homens que foram flagrados abusando de mulheres dentro do transporte público, e um deles me disse que começou a alisar uma mulher que ele nunca tinha visto na vida, com quem ele não tinha trocado uma palavra, porque ele achou que ela ia gostar. Ela, na hora, ficou paralisada, com susto, com medo, pensando no que fazer. É uma reação muito comum ficar paralisada nessa hora. E aí, com isso, ele teve a certeza na cabeça dele que ela estava gostando e continuou. Até que, quando o metrô parou na estação, esse caso foi em São Paulo, ela conseguiu pedir ajuda para um agente de segurança, e aí, então, esse homem foi detido. Mas tem vítimas também que não percebem que foram abusadas. Por exemplo, crianças, às vezes são muito pequenas, ou às vezes até têm uma compreensão de que algo errado aconteceu ali, mas não sabem direito o que é. Mulheres que beberam demais. Aí elas acham que elas é que facilitaram aquilo, e que não houve um estupro, mas houve.
Profissionais que muitas vezes são assediados no ambiente de trabalho, têm que enfrentar colegas abusados ou até mesmo chefes, mas acham que é assim mesmo, é desse jeito e eu tenho que aprender a me virar nesse ambiente. Quer ver outro exemplo que é muito pouco falado? Estupro dentro do casamento. Há muitos homens que acham que, porque estão no relacionamento, têm o direito de exigir sexo. E muitas mulheres acham que também são obrigadas a ceder. Isso é bastante comum e é muito difícil mesmo ter essa compreensão. Eu conto no livro um caso de um curso da Polícia Militar da Bahia, em que eles vão em outras cidades para falar sobre violência de gênero, para falar sobre como deve ser o atendimento a vítimas. E, nesse momento, quando eles estavam num curso para guardas municipais no interior da Bahia, e que os policiais falaram sobre estupro dentro do casamento, foi uma comoção entre os guardas. Os guardas, ué, mas como assim? Mas estupro dentro do casamento, mas a mulher é minha. Vejam vocês, primeiro essa noção totalmente atrasada de que a mulher é minha, né? Como se fosse uma propriedade, eu posso fazer o que eu quiser. E guardas municipais, agentes da lei, não tinham sequer a noção, a ideia de que existia estupro dentro do casamento. Pois existe, a nossa lei é muito clara nisso no Código Penal. O Código Civil brasileiro até fala de obrigações conjugais, mas se você olhar lá, não fala nada sobre sexo. Fala sobre assistência mútua, fidelidade, respeito dos dois lados. E mesmo que alguma dessas obrigações seja descumprida, o máximo a fazer é entrar com um pedido de divórcio ou até de anulação do casamento. Não existe, nem nunca existiu, nenhuma lei que autorize, que obrigue alguém a ter relação sexual. Aliás, outro dia eu recebi um depoimento de uma mulher dizendo que quando ela não quer ter relações com o marido, que ele não recorre a nenhuma violência física, não, mas ele começa a fazer um escândalo dentro de casa, a gritar, o filho acorda, então muitas vezes ela acaba cedendo para não deixar o filho acordar. Isso é um tipo de violência também, é uma violência psicológica, é uma violência moral. E isso também a gente tem que ficar atento. Quer ver outra situação muito corriqueira que a gente também já nem presta atenção mais? Homens que mexem com mulheres na rua. Tenho certeza que todas nós aqui já passamos por isso. Você está andando na rua, começa o sujeito a mexer com você, a assoviar, te chamar de gostosa, e você fica ali constrangida. E olha como é cruel. Isso começa desde muito cedo, né? Porque eu me lembro, eu, adolescente, passei por várias situações como essas. E eu vi um grupinho de homens, eu já ia para o outro lado, tentava atravessar a rua, quando não desse, eu abaixava a cabeça e seguia em frente, ouvindo aquelas barbaridades ditas por uma menina, na época, com 12, 13 anos de idade. Mas, olha, quero contar para vocês que uma vez eu me vinguei, tá? Eu já adulta, já mais segura para responder, estava andando aqui perto, no Leblon, quando um homem começou a mexer comigo, me chamando de gostosa, assoviando. Dessa vez, ao invés de passar de fininho, eu parei, olhei para trás, voltei e falei, o senhor está falando comigo? E ele ficou todo sem graça, não, desculpa, senhora, me desculpe. Eu falei, não, pode falar, estou aqui, parei para lhe escutar, pode dizer, o que o senhor quer falar? Ele, não quero falar nada, não. E saiu, aí foi ele que saiu de fininho, né? Pelo menos dessa vez. A verdade é que a nossa vida de mulher é uma vida cercada de estratégias físicas, mentais, psicológicas, para a gente tentar escapar de um abuso, para a gente tentar evitar ser tocada contra a nossa vontade. Por exemplo, quem aqui nunca pegou e fingiu que estava no telefone com alguém quando está sozinha, dentro de um táxi, dentro de um carro de aplicativo? Quem aqui nunca fez um sinal para uma pessoa lá atrás, imaginária, no meio da rua, quando se vê sozinha? A estratégia mais maravilhosa que eu já ouvi dessas foi de uma cantora de ópera, que me contou que ela estava uma vez saindo de um ensaio tarde no Teatro Municipal, rua totalmente deserta. Veio um homem vindo na direção dela, aqueles segundos de tensão, não tem ninguém aqui, o que eu faço? Saio correndo, volto para o teatro. E aí ela começou a cantar uma área de ópera. E ela era soprano, então aquele na rua. O homem ficou com mais medo dela do que ela dele. Fez o papel de louca lá, mas saiu ilesa. Mais uma vez, gente, esse é um caso também dessas estratégias que é muito triste ver que isso começa muito cedo. Adolescentes, dentro da escola, têm que ficar se esquivando daquele professor que tem mania de fazer massagem nas alunas, de passar a mão no cabelo.
crianças, e aí eu falo meninas e meninos também, que muitas vezes ficam ali tentando se livrar daquele parente que quer sentar no colo, que quer abraçar de um jeito totalmente inconveniente, inapropriado, que beija de uma maneira que incomoda. E olha, no caso das mulheres, não é difícil entender por que essa preocupação começa já desde muito cedo. Eu tenho aqui um dado que é o último dado fechado pelo Fórum de Segurança Pública sobre violência sexual. A gente teve no ano de 2000, 60.926 casos de estupro registrados em delegacia. É sempre bom deixar claro que isso aqui é um índice pequeno, há uma estimativa de que aqui no Brasil 90% dos casos de abuso sexual não sejam registrados em delegacia. Então, isso aqui seria o equivalente a 10%, e mesmo assim significa um estupro a cada 8 minutos. E a gente tem quase 87% das vítimas são do sexo feminino, mulheres, meninas, e temos também 73% dos casos entre pessoas vítimas de 0 a 17 anos de idade. Crianças e adolescentes vítimas dessa violência já desde muito cedo. E é importante a gente notar que a raiz desses crimes bárbaros que vão parar na delegacia é a mesma raiz desses abusos que acontecem no dia a dia. É o mesmo pensamento de que o desejo do homem é mais importante, que as mulheres têm que submeter ou ser submetidas. É o mesmo jogo de poder. Você pode até pensar, mas eu penso diferente, eu não sou assim, eu procuro respeitar para ser respeitado. Mas, na prática, a gente não vive com essa igualdade. Então, como é que a gente pode mudar isso? Para começo de conversa, educação. Educação sobre violência de gênero. Entre as várias lacunas que nós temos nessa área da educação, infelizmente, essa é uma que sempre aparece. Adultos, crianças, todos precisam aprender a noção de consentimento. No caso das crianças, inclusive, é muito importante que esse trabalho de ensinar o que é o respeito ao próprio corpo, ao corpo do outro, o que é respeitar os limites, as vontades do outro. Isso tem que acontecer dentro de casa, claro, mas é muito importante que aconteça também na escola. Porque a maioria dos abusos contra crianças e adolescentes acontecem dentro de casa, praticado por pessoas da família, por pessoas próximas. Então, não vai ser nesse ambiente que essa criança vai ter essa informação. Nós, adultos, temos também que nos policiar, prestar mais atenção nas nossas atitudes, nas nossas palavras, até para educar essa criança. As faculdades deveriam ensinar sobre violência de gênero, especialmente aquelas faculdades que formam pessoas que depois vão atender vítimas de violência sexual. Faculdade de Direito, de Medicina, de Psicologia, de Assistência Social. Aqui eu quero trazer, inclusive, um caso mostrando bem como é que essa violência sexual explícita se cruza muito com a violência invisível do dia a dia. Na pesquisa eu conversei com uma sobrevivente de um caso que ficou bem conhecido no Brasil todo. 4 adolescentes foram violentadas no morro, na cidade do Castelo, no Piauí, foram espancadas, foram jogadas de um penhasco, uma delas morreu, uma barbárie. Eu encontrei uma sobrevivente e ela, depois de ter passado por muitas dores, muito tempo de hospital, ela estava bem, ela estava fazendo faculdade, estava namorando, soube até que há pouco tempo se casou, teve um filho. E eu perguntei para ela, mas então para você esse trauma absurdo é uma situação superada? E ela, olha, é praticamente superada, mas eu guardo uma mágoa dessa história. E a mágoa não é nem contra os estupradores. A mágoa que ela guarda é contra o promotor de justiça, que um dia ligou para ela, então uma menina com 15 anos, e perguntou, mas você tem certeza que vocês só foram lá para tirar foto? Tipo, insinuando que, de alguma maneira, elas teriam procurado aquela situação, ou que elas fossem responsáveis por aquela barbaridade que aconteceu com elas. E, olha, não é um caso único, tá? Várias vítimas me disseram isso, que sentem muito mais raiva, muito mais mágoa do promotor ou do delegado que debochou, do juiz que tratou com descrédito, do médico que não quis atender corretamente. Então, o meu chamado aqui é para que a gente não pratique essa violência, para que a gente não tolere essa violência. Eu desafio vocês a entrarem em qualquer site, pega uma notícia lá sobre violência sexual e vai nos comentários. Aquelas pessoas que vão lá para dizer, mas a culpa é da vítima que não se cuidou,
Ou ela, por que ela estava na rua até essa determinada hora? Ah, tem que tomar cuidado, não pode fazer isso, não pode botar roupa, não pode beber, não pode conversar, não pode ficar até tarde na rua. Essas pessoas estão cometendo uma outra violência contra essa vítima. Então, não sejamos essas pessoas. Não sejamos também as pessoas que veem muitas vezes as situações acontecerem no transporte público, no trabalho, na festa, e que fingem que não é com elas, que não tomam uma atitude. Não sejamos também as pessoas que ouvem muitas dessas histórias, às vezes contadas até em tom de piada, e que riem ou que simplesmente deixam para lá. Não, a gente tem que falar, a gente tem que se posicionar, a gente tem que deixar claro que a gente não tolera abuso contra ninguém, contra quem quer que seja. Eu, voltando aqui um pouco ao começo da nossa conversa, eu falava, né, da história da minha filha, de tê-la proibido de andar no brinquedo, e fiquei pensando, imagina como seria o mundo se a gente não precisasse botar esse medo desde cedo nas crianças. E aí eu quero trazer aqui uma frase de uma escritora indiana, ela mesma, sobrevivente de um estupro coletivo, e eu cito ela logo na abertura do meu livro, que é essa frase aqui. Nossas mentes estreitas sequer são capazes de compreender tudo o que poderíamos ganhar se as mulheres fossem livres para se desenvolver sem medo. Para a gente pensar. Muito obrigada.